Hoje vamos fazer a receita desse bolo de cenoura super fofinho e muito fácil de fazer. Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição, mas eu queria mostrar para vocês a cenoura, ó, porque eu vou deixar ela já cortadinha, então eu queria mostrar. Eu uso uma cenoura média, tá vendo? Ela não é nem pequenininha e nem enorme. Então eu não encho de cenoura. Tem gente que põe 2, 3 cenouras, eu não gosto, porque eu acho que o bolo fica muito pesado, com aquele aspecto que parece cozido. Então eu não gosto. Eu gosto de usar uma cenoura média, tá bom? Então no liquidificador vamos colocar 3 ovos. Eu quebro um a um para ter certeza de que não vai estar estragado, tá? Agora, uma xícara de óleo. Essa xícara que eu tô usando é de 240 ml, tá? Mas vai estar na descrição também. Cortei as cenouras assim, porque esse meu liquidificador ele é muito fraquinho, tá, gente? Aí eu gosto de deixar cortadinho. Então eu já vou bater isso: cenoura, óleo e ovos. Porque o meu liquidificador é fraco, então eu deixo para colocar o açúcar depois, tá? Então vou bater isso aqui. Ó, bati, agora eu coloco 1,5 xícara de açúcar. Pode usar o açúcar da sua preferência, tá? Eu tô usando refinado mesmo, ó. 1,5 xícara agora. E aí eu bato novamente para misturar o açúcar aqui com os outros ingredientes, tá? Aqui nessa bacia eu já tenho 2 xícaras de farinha de trigo peneiradas, tá? Eu gosto de peneirar porque eu acho que fica mais fofinho. Então agora eu abro aqui um buraquinho, ó, só um pouquinho mesmo, e coloco o líquido que foi batido lá no liquidificador. E aí agora vamos misturar. Não é bater, tá, gente? É misturar mesmo aqui. Ó, tem gente que bate com toda a força, né? Mas não é isso, não. Esse bolo fica extremamente fofinho. Eu confesso que eu detesto o bolo de cenoura que fica assim, muito, sabe, embatumado ou com aquele aspecto de cozido. Então essa receita aqui, ela fica bem fofinha pelo fato de não bater o trigo no liquidificador, não colocar muita cenoura, que ajuda também a deixar o bolo mais pesado, né? Assim fica bem fofinho. Ó, já misturei tudo, tá vendo? Não tem nenhum pedaço de cenoura. Tá tudo bem batidinho, misturado. Agora a gente coloca 1 colher de sopa ou uma tampinha de fermento. Eu costumo medir na própria tampinha do fermento. Tá tudo bem misturado. Ó, a forma já está untada com óleo e farinha de trigo, tá? Eu gosto de dar mais uma mexida assim com a colher, porque às vezes com o fouet ainda fica alguma coisinha lá no fundo, sem misturar. Então a colher de silicone ajuda a pegar tudo mesmo, ó. Tá tudo certinho? Vamos colocar na forma. Esse bolo eu vou assar no forno por 45 minutos, tá? 180 graus. Mas eu costumo dizer que varia muito de forno, tá, gente? Então, quando você vê que tá douradinho, que já tá bom, pode tirar. Às vezes é um forno mais potente e o bolo fica pronto bem rapidinho. Mas não deixa em fogo alto,
porque senão ele assa em volta e não assa no meio, tá? Olha, eu vou assar no forno elétrico. Como que eu asso no forno elétrico? Eu ponho 30 minutos, 35, se eu vejo que ainda não tá tão bom, de 30 a 35 minutos só com a grade de baixo e depois mais 10 minutos com as duas grades, tá? O meu forninho, ele tá meio ruim as duas grades, então eu vou deixar 30 a 35 minutos só na grade de baixo e ligo mais uns 10 só de cima. Mas se você tiver o forno elétrico e as duas grades funcionando, deixa os 10 últimos minutos com as duas grades ligadas, que fica bem certinho o seu bolo. Então agora nós vamos para o brigadeiro, tá? Esse brigadeiro eu não vou usar todo nesse bolo. Eu vou guardar um pouquinho, vou guardar metade, porque eu acho que fica muito, eu quero só uma cobertura mesmo. Então eu costumo usar metade e congelar metade. Ó, aqui com o fogo desligado, eu coloquei uma caixinha de leite condensado e 2 colheres de chocolate em pó 50% cacau. E desligado mesmo, eu já misturo para desfazer este cacau. Então, se você quiser colocar meia colher de sopa de margarina, manteiga também pode, tá, gente? Eu não vou colocar aqui porque minha margarina acabou e eu ainda não fui comprar outra. Então, ó, misturei. E agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Ó. Eu coloco uma caixinha inteira, tá? Porque eu gosto que quebra bastante o doce. Gente, aqui eu não coloco as coisas muito nos potinhos, não. Já vai da caixinha direto, porque a gente gosta de praticidade, né? A gente que é mãe, não tem muito tempo pra perder, não. Agora eu ligo o fogo, ó, fogo alto mesmo. Aí depois, quando ele começar a ferver, que eu desligo não, que eu abaixo o fogo, tá? Pra não ficar grudando no fundo. Ó, já mistura tudo rapidinho antes de... Deixa eu vir pra cá, porque eu tô numa posição ruim. Antes de ferver, já misturo bem aqui o leite condensado, creme de leite, tudo pra não ficar ruim, né? Porque às vezes, se não mistura bem o creme de leite, fica cheio de bolinha branca. Ou se é uma qualidade ruim também. Eu nunca uso aquele... Não é leite condensado, né? É leite composto. Alguma mistura, é mistura láctea, né, que fala. Eu não uso de jeito nenhum, viu, gente? Eu era confeiteira, então eu sempre procuro usar as coisas assim, certinho mesmo. Leite condensado é leite condensado, creme de leite é creme de leite. Então, e tudo que tiver uma porcentagem maior de gordura é melhor ainda. Tipo, creme de leite é bom com 20% de gordura, mas agora tá muito difícil de achar. Eles diminuíram muito a porcentagem de gordura do creme de leite, do leite condensado. Então, é ruim porque aí tem que ficar colocando manteiga, porque senão gruda tudo. Mas, ó, aqui eu vou mexer. Quando começar a ferver, eu volto aqui com vocês, senão vai demorar muito. Ó, gente, começou a ferver, ele sobe, ó, um pouco. Aí depois que ele dá uma baixada, eu conto uns 3 minutinhos e já desligo. Continua mexendo, ó, eu gosto de mexer em volta e no meio. Em volta e no meio, que assim não gruda em lugar nenhum. Ó, aqui ele já deu uma baixada. Aí eu vou contar uns 3 minutinhos. De 3 a 4 minutinhos e já desligo. Eu vou colocar no fogo médio, tá? Nem tão baixo e nem alto, senão ele gruda. Agora são 11h31. Ó, 11h33 e pra mim já tá ótimo, tá, gente? Ó, nem vou esperar chegar
e 11h34, tá? Então, ficou 2 minutinhos. Ó, esse é o ponto. Eu desliguei o fogo agora, ó. Se você quiser fazer para recheio de bolo, você deixa de 4 a 5 minutos, tá? Ó. Ele não tá mole e nem muito duro para um ponto de recheio, tá vendo? Tá ótimo para cobertura. Ó. Mesmo sem a margarina, tá super brilhante, tá vendo? Então, agora a gente deixa aqui esfriando. Se você quiser colocar um plástico, tipo um saquinho daqueles de freezer ou um plástico filme por cima, em contato mesmo com o brigadeiro, para não criar uma película, pode, tá? Eu não vou colocar não, porque o bolo aqui é para nós mesmo aqui de casa, mas quando eu fazia para vender, eu colocava, tá? Então, ó, ponto perfeito. Ó, o bolo ficou pronto, deu essa queimadinha aqui, ó, porque a grade do meu fogão, pode ver que é assim, ó, a grade do meu fogão que pegou, porque o meu forno é bem pequenininho e acaba crescendo e pegando em cima. Eu vou passar a faquinha aqui para poder tirar ele. Ó, bem fofinho, eu vou virar ele aqui. Esse aqui é meu dedo que ficou. Vou tirar essa partezinha aqui, deu essa queimadinha. Tá vendo que é só a parte de cima, ó, não é o bolo lá, tá vendo? Aqui eu nem vou tirar, porque aqui não interfere muito no sabor. E agora nós vamos colocar o brigadeiro. Ó, eu coloquei ele aqui naquela minha marmitinha de vidro, sabe? Porque o que sobrar aqui eu já vou congelar. Então eu gosto de pegar assim, ó. E colocando assim. A gente já coloquei tudo por cima, agora eu vou só dar uma ajustada aqui pra deixar bem arrumadinho. Se quiser deixar o brigadeiro um pouquinho mais molinho, você tira um pouquinho antes também, tá? O meu ficou bem consistente. Ó, sobrou metade, tá vendo? Vou esperar esfriar e eu tampo e coloco no freezer. Tenho esse granuladinho aqui, ó. E eu vou colocar um pouquinho por cima. E tá prontinho o nosso bolo, ó. Que delícia. Vou cortar ele pra vocês verem, ó. Ó como ele ficou. Olha, gente, super fofinho, ó.